Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Hoje nós continuaremos a nossa escalada bíblica a partir do livro de Amós. Convido você então a abrir a sua Bíblia no capítulo 9 e nós faremos a leitura da última parte do texto, a partir do versículo 11. Então Amós, capítulo 9, verso 11 diz assim: Naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas e levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue o que ceifa, e o que pisa as uvas ao que lança semente. Os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. Mudarei a sorte do meu povo de Israel. Reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão. Plantarão vinhas e beberão o seu vinho. Farão pomares, e lhes comerão o fruto. Plantá-lo-eis na terra, na sua terra, e dessa terra que lhes dei já não serão arrancados, diz o Senhor teu Deus. Bom, meus irmãos, esse livro, olhando no primeiro capítulo, no primeiro versículo, nós temos informações que são bastante preciosas. Diz assim: palavra que em visão vieram a Amós, que era um entre os pastores de Tecoa, a respeito de Israel, nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Na semana passada nós falamos sobre Joel e eu disse que nós temos poucas informações a respeito daquele profeta, enquanto que com relação a Amós nós temos uma variedade de informações. Nós ficamos sabendo então aqui e depois lá no capítulo 4 que Amós ele era um pastor, um vaqueiro, né? Ele era alguém que cuidava de rebanhos, e isso faz com que ele não fosse de um grupo, né, selecionado, de um grupo, vou chamar assim, profissional, né, de profetas, mas certamente era um homem que tinha integridade e que tinha as características que o qualificavam para ser um profeta. Nós temos aqui também que ele profetiza a respeito de Israel, isso significa que ele fala a respeito do Reino do Norte, e fica aqui também o registro dos reis que estavam no período em que ele profetizou. Uzias, que ficou em Judá, foi um rei que agradou ao Senhor, que fez muitas coisas em prol da glória de Deus. E por outro lado nós temos aqui uma nomeação de Jeroboão. No caso aqui é o Jeroboão II, porque nós temos 2 reis com o mesmo nome no Reino do Norte. E Jeroboão, como nós temos feito nessa localização do livro, ele foi um rei que, aos olhos humanos, ele trouxe uma prosperidade nesse sentido de territórios, de conquistas militares para o Reino do Norte. E é interessante que o texto que nós lemos, né, começando aqui já talvez antecipando algumas aplicações, o texto que nós lemos do capítulo 9 fala sobre restauração, sobre Deus abençoar o povo para que eles tivessem fartura de alimentos, para que eles tivessem segurança. E parece que não combina muito com o momento em que eles estão vivendo, porque eles estavam, o Reino do Norte, que é o direcionado, né, a mensagem, eles aparentemente estavam bem, né? Então por que Deus precisa dizer para eles que iria dar essas coisas? E aí nós vamos entender, na medida que a gente passar o livro aqui, que era uma prosperidade parcial que acontecia no Reino do Norte, e nós vemos da parte de Deus uma generosidade para com todos, né? Mas vamos aqui passo a passo. Então, olhando
o livro, na estrutura que ele tem. Nós temos o aspecto de que Amós ele foi então um desses profetas do norte. Nós temos a cidade, inclusive, né, ou a região que ele vivia, que era Tecoa, e isso é interessante, porque Tecoa fica mais próximo do Reino do Sul do que do Norte, mas ele acaba sendo chamado, né, para pregar, para anunciar lá no Reino do Norte. E também nós temos essa referência que foi 2 anos antes do terremoto. Então, em alguns outros livros proféticos nós temos essa referência também. Não há aqui nenhuma descrição maior do que isso simbolizou, mas enfim, é um momento que, para quem vivia na época, pensando que o livro também corresponde, e na verdade primeiramente é para essas pessoas, esse livro então ele fica bem demarcado, né? É como se hoje a gente falasse sobre um evento que aconteceu recentemente no nosso mundo, e isso nos ajuda a ter a referência de quando foi que começou. Sobre o profeta, nós temos o capítulo 1, verso 1, falando que ele era um entre os pastores de Tecoa. E no capítulo 7, eu tinha dito 4, mas na verdade é no 7,14, ele diz, quando ali ele está numa discussão com um sacerdote que se chama Amazias, ele diz, eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, mas boieiro e colhedor de sicômoros. Então, essa é a visão que Amós tinha de si mesmo, né? E como isso era importante. Aqui nós já começamos a ter uma noção do porquê que Deus chama esse homem. A função, irmãos, de pastor, ela não era uma função tão apreciada, né? Ela era muitas vezes relegada aos mais jovens da família, aos mais pobres. Isso nós temos acontecendo em várias situações. Se você se lembrar, Davi, ele era pastor de ovelhas e ele era o irmão mais novo. Então, enquanto outros ocupavam funções de maior prestígio ou responsabilidade, essa questão de cuidar de ovelhas, de cuidar de rebanhos, ela era relegada talvez aos mais simples. E eu acho interessante continuar o texto aí, nós lemos o 14 agora, né? 7,14, mas no 7,15 ele diz assim: o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse, vai e profetiza ao meu povo de Israel. Por que eu acho interessante isso? Porque se Amós era um pastor e a sua função era a função de alguém muito simples, de alguém que não tinha prestígio, e ele estava vivendo numa sociedade que tinha riquezas, que tinha ali alguma pompa, né, em mostrar para as nações que eles estavam muito bem, Deus chamar esse homem é uma forma de demonstrar que Deus utiliza pessoas simples, pessoas que não estão dentro de um status. Aqui a gente precisa ressaltar que Deus também utiliza pessoas ricas, pessoas que têm bastante condição financeira. Ele fez isso com Isaías, por exemplo, que era um aristocrata. Mas nesse caso ele chama uma pessoa muito simples para denunciar aquilo que acontecia em Israel. Então o que a gente pode supor aqui que estava acontecendo, e depois nós vamos ver de forma bem objetiva no texto? Que essa riqueza, essa pompa, essa maneira de viver extravagante, ela não era uma maneira que demonstrava generosidade ou, de alguma forma, uma igualdade social, ou a procura por uma igualdade social, né? Uma distribuição ali de bens para que todos ficassem sendo abastecidos daquilo que era necessário. O que nós temos é que havia pessoas sendo privilegiadas, pessoas recebendo mais do que o necessário e outras passando necessidade. Então, muito do que nós temos neste livro
é também simbolizado pela vida do profeta. Então Amós, que era um homem simples, vai profetizar num momento em que eles estão se sentindo satisfeitos, mas isso é de um grupo, porque existe outras pessoas sendo deixadas de lado, não tendo o mínimo para viver, e isso era uma injustiça que Deus não aceitava. Nesse sentido, só para dar um exemplo para você, nós temos no capítulo 2, no capítulo 5 também, a afirmação do profeta que duas coisas aconteciam. Primeiro, que os ricos eles continuavam aumentando a sua riqueza, e não há problema nisso, mas o problema é que eles faziam isso através de uma influência política e jurídica que levava os juízes da terra a favorecerem esses ricos e não darem o que era justo aos mais pobres. Então veja, eles usavam da justiça para conseguir talvez aumentar suas terras, não ter que devolver ou pagar alguma coisa para essas pessoas mais simples. Então havia uma injustiça que era estrutural, a gente pode dizer. O dinheiro, né, levava esses ricos a comprar esses juízes que não faziam o seu papel direito, também em busca, né, dessa ganância, para satisfazer essa ganância, e isso ia gerando uma desigualdade social monstruosa. Uma outra coisa que também é dito, né, no capítulo 5 é que eles faziam festas religiosas pomposas, grandiosas, mas essas festas elas não eram sinceras. E não só não eram sinceras, mas elas também eram produzidas com dinheiro, com uma influência, com um poder corrupto. Então, Deus ele não se agradava dessas festas, por maiores que fossem, Deus ele vai dizer isso muitas vezes na palavra, né? Ele não se agrada apenas do sacrifício, né? Quando esse sacrifício ele é dissociado, ele é a parte da justiça, ele é a parte do cuidado com aqueles mais pobres. Então, essa é a mensagem do livro, irmãos. A gente pode dizer que a primeira parte do livro são mensagens a respeito de nações que estão próximas a Israel, como, por exemplo, Damasco, a faixa ali da região de Gaza, Asdod, que eram nações que durante toda a vida de Israel, né, foram inimigos. Então, muitas vezes, quando eles conquistavam Israel, eles eram agressivos, eles eram desproporcionais. Na verdade, assim, né, como era uma guerra, eles davam vazão a essa maldade. E na primeira parte do livro, Deus vai dizer que vai chegar um momento em que ele iria subjugar essas nações por aquilo que ele fez, que eles fizeram com o seu povo. Mas, por outro lado, nós temos a continuação do texto, que é o grande corpo, né, que é o que dá mesmo a substância do livro, é uma mensagem voltada para o próprio povo de Israel, porque eles tinham se esquecido dos princípios e eles, ainda que continuassem fazendo as festas, continuassem dando os dízimos, o templo e o sacrifício a Deus continuar sendo feito, mas era vazio de significado, porque eles simplesmente faziam para cumprir um ritual e não mais porque o coração deles tivesse voltado para Deus, né? Basicamente essa é a ideia que nós temos aqui. E o que seria a última parte do livro, ali a partir do capítulo 7, é uma série de visões que Amós tem, que vão demonstrar que é impossível que esse povo se desvie ou se esconda do juízo de Deus, né? Então, Deus vai encontrar com eles, vai corrigir essas faltas, e isso é inevitável. É impossível que eles passem sem que aconteça essas coisas com eles. E eu quero, então, agora nesse final, trazer algumas aplicações que nós podemos ter com relação a esse livro. Nós podemos
por exemplo, começar pensando que, ainda que as coisas pareçam estar bem, e muitas vezes nós temos essa ideia, né, de que se está prosperando, então é porque Deus está abençoando, se nós estamos crescendo é porque é sinal da bênção de Deus. Nós precisamos refletir sobre isso, porque de fato sempre vai ser Deus que permite o crescimento, a prosperidade, todas essas coisas. Mas Deus, ele não permite essas coisas a despeito da generosidade, do cuidado com o próximo, do reconhecimento da necessidade de cuidar das pessoas, né? Deus, ele traz duas figuras, né, na palavra dele para demonstrar como que isso funciona. Então ele fala das viúvas e dos órfãos. Ou seja, nós não podemos esquecer de olhar para pessoas que estão em uma condição que é desfavorável, né? Então, quando Deus nos faz prósperos, Ele nos faz para que abençoemos outras pessoas. Se isso não acontece, se esse pensamento, se esse tipo de atitude não está no nosso repertório, nós precisamos tomar cuidado. Porque Deus, ele vai condenar claramente nesse livro a crueldade que era feita com relação aos pobres, né? Então, essa crueldade, ela se manifestava nesse aspecto da corrupção. Então, nós vivemos um mundo hoje corrupto. Nós ligamos, né, a televisão, e se você assistir o noticiário, você vai aprender a ser desonesto pela quantidade de modelos, de exemplos que nós temos que são ruins. Então, a televisão hoje te ensina como ser corrupto, como fazer as coisas erradas. Então, a primeira coisa que a gente precisa cuidar é para que quando a prosperidade, especialmente a financeira, chegar na nossa vida, nós não nos tornemos cruéis, corruptos para com as outras pessoas. A segunda coisa que a gente precisa entender é que Deus, ele não se ilude com aquilo que o nosso dinheiro pode comprar. Então, enquanto aquelas pessoas achavam que fazer uma festa grandiosa, pomposa, podia convencer a Deus de que ele deveria, né, continuar sendo favorável a eles, Deus não se ilude com essas coisas. E quem se ilude somos nós, né? Inclusive Amós, ele vai ser um profeta que fala muito diretamente contra os sacerdotes, porque os sacerdotes que eram responsáveis por levar as pessoas a um culto verdadeiro, elas na verdade também estavam corrompidas. O texto vai sugerir que também era por uma questão de um benefício pessoal, né? E isso iludia algumas pessoas, e outras, né, entravam nessa ideia de que eles podiam simplesmente comprar a Deus, fazer alguma coisa que Deus se agradasse. E por fim, a gente precisa entender que ainda que a gente possa se dar bem, né, como a gente diz, diante das pessoas, sendo desonestos, que nós teremos um encontro com Deus. E esse é o juiz verdadeiro, né? Então, por mais que nós passemos a nossa vida enganando as pessoas, vai chegar um momento em que nós encontraremos com esse juiz, e ele é justo, ele é verdadeiro, e nesse momento a balança vai ser equilibrada, né? A balança vai ser fiel. E aí o que nós faremos, né? Se nós vivemos uma vida de desonestidade, como nós poderemos encontrar com Deus que é santo, que é justo, e passar por isso? Nosso dinheiro não vai valer nada, nossa influência não vai valer nada, e é assim que o livro termina, né? Com um alerta para que Israel voltasse para o Senhor. Israel não se voltou e acabou sendo consumido, né, pelo castigo de Deus. Mas fica para nós, irmãos e irmãs, o exemplo de Amós, o exemplo desse povo que não submeteu o seu coração a Deus e acabou padecendo. Que nós tenhamos uma atitude diferente, um compromisso com Deus que nos leve
a desfrutar da bênção dele. Que Deus te abençoe e logo nós nos